psicologia clínica no município de Ouro, mas eu nasci em Campos Novos, cheguei em Capinzal em 2003, conheci o Fábio em 2008 e nos casamos em 2012, né? Olha aí, 10 anos já. É. Uau! Ainda bem que ele veio junto, que ele vai me confirmando as datas. E o churrasco vai ser quando? 10 anos? Tem que pagar churrasco, cara? Já foi? Poxa, valeu por... já foi 10. E aí, em 2008, eu mudei para Erval, morei em Erval enquanto fiz a faculdade de psicologia, né? Tem algumas pessoas daqui ainda que eu tenho vínculo. Inclusive, hoje eu tive até deve estar ali a Dani Martini. Dá um oi aí, Dani. Nossa, ela mandou tanta informação e fez um barulho, divulgou mais que eu, né? Daí eu disse, ô Dani, poxa, nós somos meio que parentes, e você não lembra de mim? Daí eu brinquei com ela, né? Ela deve estar aí, dá um oi aí, Dani. Oi, Dani, você tá aí? A Dani é dessa época aí, de 2008. Tá ali. E quando eu morei aqui, a Dani era uma mãe, assim, ela que me cuidava, assim, de todos os tipos de Na verdade, situação. esses Martins são cara de coração muito bom, esse povo aí, é muito bom. Olha só. Foi assim, então, em 2008 eu vim para cá e estudei aqui. Aí foi nessa época que eu fiz essas amizades que eu mantenho até hoje. E aí, em 2011, né, eu voltei para Ouro, né, Fábio? Não lembro exatamente. Mas me formei em 2012, em 2013 eu comecei a atuar na clínica, né? Já comecei em 2013, em 2014 eu fui para Florianópolis fazer uma pós-graduação no formato de especialização, né? Fiquei 3 anos estudando, daí eu me deslocava. Então, nesse percurso, assim, né, Oséias, é bom a gente frisar também que a gente não consegue muita coisa sozinho, né? Então, o Fábio foi fundamental desde quando a gente namorou. Até porque antes de eu conhecer o Fábio, eu não tinha muito rumo na vida, assim, que é para ficar bem claro, assim, que ele participou bastante, assim, desse... Te ajudou a me ajudou a me desenvolver, a me encontrar. Eu vivi, assim, muito sem saber o porquê que eu tinha nascido, na verdade, né? Sério? Então, exatamente. E daí virou a psicóloga, imagina. E a psicologia acontecia no meio desse processo. Então, é bom a gente trazer um pouco essas informações, porque às vezes as pessoas acham que psicólogo é uma pessoa, um semideus, que não tem problema e que a vida dela é perfeita. E, na verdade, não é. Mas assim, você escolheu a psicologia, tipo, porque o momento exigia ou não? Eu acho que eu tenho perfil para conversar com pessoas, para orientar, ensinar, ouvir, sei lá, o que foi que te chamou a atenção? O que, na verdade, assim, já tinha sido o 3º vestibular que eu fazia e passava, mas eu não conseguia, na época, financeiramente, bancar o negócio até conseguir, né, pagar tudo. Então, a psicologia foi numa conversa informal com uma amiga também, e ela disse, eu acho que pelas características que tu tem, eu acho que de tudo que você já tentou é o que mais vai dar certo. E até naquele momento, assim, eu nunca tinha tido alguém que botasse fé, sabe? Aquela coisa, assim, do empurrãozinho. Do Daí o Fábio chegou empurrando. Essa amiga e o Fábio, né? Eu conheci o Fábio, já estava na faculdade. No 7º, 8º período já de psicologia. Então, a psicologia, ela também traz essa possibilidade, porque, obrigatoriamente, durante o curso, você vai ter que tratar algumas questões psicológicas, né, Zé? Não tem como você tratar questões da vida dos outros se a tua vida está uma confusão. Então, não tem como você dar um exemplo se tu não é exemplo. Não tem, exatamente. Né? Então, a psicologia foi nesse sentido, assim, me reconstruiu de um lugar aí que eu não sabia me localizar muito bem, né? Por causa das questões paternas que eu tinha na época. E a questão financeira, que era bem ruim mesmo. Né? Então, a hora que você conversar com a Dani, pergunte para ela que ela vai te contar. Dani, nós temos que tomar um mate aí, Dani, você contar essas histórias. Quantas coisas que ela e as outras amigas que nós tínhamos na época, assim, desde almoço, festa, roupa, comida, o que você imaginar. Então, ao longo desse trajeto aí, eu tive sempre pessoas, assim como você chegou um dia, eu sempre tive pessoas que... sempre tive facilidade de fazer amigo. Sério? Acho que não sei. Esse mérito eu tive, mas assim, da mesma facilidade que eu tinha para fazer amigo. Também espantava. Que nem eu. Exatamente. Então, foi assim que a psicologia acabou fazendo parte da minha vida e o Fábio foi determinante, né? Porque nesses 3 anos que eu fiquei indo para Florianópolis, no último ano eu ia a cada 15 dias. Olha aí.
Então, financeiramente foi um custo, foi um desgaste. Eu saía daqui na quinta de noite, voltava no domingo. Mas hoje a gente vê o quanto vale a pena, né, Oséias? Vale a pena, porque hoje dentro da minha área, que é família, casal, criança em primeira infância... Pois é, isso aí eu quero abordar com você futuramente, hein, no decorrer da nossa conversa. É quais áreas você atua, né? Mas o que te chamou mais atenção fazendo tudo isso? Porque assim, ó, tudo na vida a gente tira um exemplo, uma base e como falar, né, para as pessoas. Ó, eu ia a cada 15 dias, tu pagou um preço? Pensa, largar a família, não tinha condições de pagar um hotel, uma alimentação, uma viagem e foi pagar o preço para estar onde está hoje. As pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, eu vou dar um psicólogo aqui, tá? Mas o meu tipo de psicologia é um pouquinho mais na porrada mesmo. Dizer, ó, é por aqui, meu filho. Você acorda que a vida não é assim. A questão é que as pessoas hoje, elas acham que é tudo fácil. Hoje ela se forma, amanhã já quer ser doutor. Hoje ela se forma, amanhã já quer abrir o melhor consultório de psicologia, ou sei lá, ou entrar na empresa, ser já o chefe, o gerente. E não é assim, tem que pagar preço. Então, tu teve aí mais ou menos uns 10 anos, acredito eu, para estar onde você está hoje. Né? Quanto tempo faz que hoje você tem o teu consultório? Que eu tenho o meu consultório mesmo sozinha no meu CNPJ fazem 5 anos. 5 anos. Os primeiros 5, eu tinha já o CNPJ, né, pessoa jurídica, até porque o psicólogo não pode exercer sem ter, né? Mas eu tinha um consultório com mais 3 profissionais. Então, nesse processo também, às vezes, é que nem você frisou. Você não começa nada sozinho. Então, alguém tem que estar ali te apoiando, ou com palavras, ou com atitudes, ou com dinheiro mesmo. Então, de preferência com dinheiro, né? Então, eu tive esse auxílio. A minha mãe sempre foi uma pessoa que financeiramente também me respaldou, mas chegou um determinado momento que ela disse, ó, agora é por tua conta e risco. O Fábio sempre me ajudou nesse sentido, mas no início da minha carreira, eu comecei trabalhando, atendendo num horário, depois das 6, numa sala sublocada de uma outra psicóloga lá em Capinzal. Nossa. Então, eu trabalhava de auxiliar administrativo e costureira numa malharia. Então tu era uma costureira. Eu aprendi, eu saí da faculdade e fui ser costureira. Eu não fui assim, nossa, já abri meu consultório. Claro, tem pessoas que até conseguem, sabe, Zé? Assim, hoje a gente vê que tem pessoas que até conseguem isso. Mas não foi o meu caso. Mas também isso não faz de mim uma pessoa do tipo dramática ou vitimista. Eu vejo que era necessário ter passado por aquele processo. Então, tudo que eu vivi naquela malharia, que hoje, inclusive, eu sou comadre da dona, né? Elas, tanto a Teira como a Ellen, as duas são minhas comadres. Eu também vejo o cuidado de Deus em cada pessoa que nesse período esteve comigo, sabe? Legal. Então, assim, quando eu precisava de um apartamento lá em Florianópolis para dormir, para fazer a pós, eu fiquei no apartamento da Ellen. Aí, no curso, na pós, eu tinha uma guria que morava nos ingleses e me levava na rodoviária para não pagar Uber. Então, ela desfazia toda a logística dela e me auxiliava nisso. Então, eu sou muito grata a todas essas pessoas também. Não vou me lembrar de todo mundo aqui que me ajudou nessa pergunta. Alguém vai ficar bravo contigo. Porque não vou conseguir. Mas, em todo momento, eu entendia o quanto que Deus estava agindo e tudo, e provendo as coisas, né? Resumindo, Deus é perfeito em tudo, né? Em tudo. Em tudo. E já tinha um plano lá atrás. Tinha. Com a tua vida, cuidando desses detalhes, né? Ver como que Deus é bom na vida da gente. Você que está aí desanimado, achando que tudo é desespero, tudo é frustração, não se preocupe, Deus está cuidando de tudo, tá bom? Continue. E aí, Oséias, eu gosto muito de lembrar de um fato para pregar um pouco. Que aconteceu quando eu estava em Florianópolis, né? Geralmente eu ia com o dinheiro contado, né? Sim. Era tipo assim... É o começo, né? É o começo, né? Aquela coisa do tipo, para passagem, para o Uber, se precisasse, quando minha amiga não me dava carona, e para as 4 ou 5 refeições que eu fazia lá de sábado até domingo, sexta até domingo. E Deus foi tão bom em todas as épocas, mas nessa época, porque daí em 2013 foi quando eu conheci Jesus também, né? Que antes eu não entendia Deus dessa maneira, entendia de outro jeito. E aí, em 2013, eu também conheci Jesus, me converti, né? Me batizei numa igreja evangélica e comecei a entender mais... Qual que era a igreja? Pode contar. A igreja Recomeçar, né? Em Ouro. Tu já começou na Recomeçar? Eu já comecei na Recomeçar. Cara, que legal. Que legal. Só o Rodrigo que não vai na Recomeçar, eu já tô brabo com ele, porque eu já convidei 3 vezes. O pastor veio aqui, convidou ele, todo mundo, ele não foi. Tá louco, agora né, Rodrigo? Convida ele. Vamos ter que fazer umas terapias para ver o que te impede. Tem que ver o que tá acontecendo contigo. Trabalho.
E aí, nesse período aí, que eu comecei a entender que tudo aquilo que me faltava, aparecia alguém e supria. Sim. Então, nesse sentido, assim, também aquela história de que se você dá o passo, Deus coloca o chão. Então, às vezes, não dá de você ficar numa postura de vitimista, de que, tipo, eu não tive a mesma sorte que os outros. Sim. Porque você vai ter que se segurar naquilo que vem do alto. Não dá para você esperar que venha de pessoas. Por mais que, às vezes, Deus usa pessoas para te auxiliar naqueles processos, mas, quando não tiver pessoas, Ele vai dar uma outra maneira. Exatamente. De te auxiliar naquilo que você precisar. Porque, na verdade, assim, quando você está querendo fazer algo diferenciado, querendo mudar a vida, querendo ter com propósito, na verdade, a ideia principal é o propósito, né? Então, se você tem propósito, alinha teu propósito e pensa no futuro, vou pagar o preço, vou fazer o que tem que ser feito para a coisa acontecer, Deus age. Exatamente. Né? Porque o problema das pessoas hoje, que eu analiso muito, as pessoas elas querem tudo para ontem, né? Então, tipo, quero tudo para ontem, não fazem uma programação, não fazem um planejamento, não querem saber para onde vai. Tu senta com a pessoa e fala, viu, para onde você quer ir? Tu tem algum planejamento, tem algum pensamento futuro, o que você quer chegar? Eu não sei. Tipo, ficou muito fácil. Na nossa época, né, não vou contar minha idade, se você atua, né, mas enfim, na nossa época era diferente. Uhum. Eu hoje treino pessoas para venda, né? O meu trabalho hoje é treinar pessoas para venda, minha empresa é de vendas. Eu amo, inclusive, pessoal, Up Brasil, Aloe Vera, tá, precisar de alguma coisa, estamos aí, estamos juntos. Eu treino pessoas para venda. O que acontece? Quando eu moldei o meu caráter em venda, eu tive que ser garçom. Eu tive que atender pessoas, entender de pessoas. Não adianta você querer ser o maior vendedor se tu não entende de pessoas. Tu não entende da tua casa, do que teu filho quer, o que tua mulher quer, o que teu pai ou tua mãe quer. Não adianta. Se você não vai conseguir ser um vendedor. Né? No teu caso, você teve que passar por um processo de adaptação para você ser o que você é hoje. Então, as pessoas têm que entender isso aqui, não acontece nada da noite para o dia. Tem que ter um processo. Não acontece absolutamente nada da noite para o dia. Todos são sementes que você vai semeando, né? Então, eu sempre, nos meus atendimentos, até quando atendo adolescentes, né? Que eu também pego um nicho aí de adolescente, até 14, 15 anos, né? Depois, já, pela maturidade, já é adulto, né? Chegando nesse ponto, que área que tu atua hoje? Depois tu volta a concluir a tua história ali, mas hoje eu atuo dentro da terapia sistêmica, que é uma abordagem, né, cientificamente, né, comprovada, mas que entende só as relações familiares. Não é aquele negócio lá como é que faz aquele das pessoazinhas lá, como é que faz? Esqueci o nome, tem um amigo meu que faz, até convidar ele, o Almir, que é aquele que coloca os bichinhos ali. Isso aí é uma técnica, uma técnica dentro das abordagens. Agora eu também não me lembro o nome. Eu não Se alguém lembrar, coloca aí, pessoal. Tem um nome científico, agora eu não lembro, mas eu não uso técnicas, né? A terapia... Constelação familiar. Constelação familiar. Eu não uso essa técnica. O meu tratamento terapêutico é baseado totalmente em catarse, que é quando a pessoa fala, e insight, que é quando ela entende o que ela está falando. Então, o primeiro passo é a pessoa se ouvir falando, para ver o tipo de coisa que está saindo da boca dela. Que loucura, hein? E aí, por isso que é um processo contínuo. Então, vou cuidar o que eu falo contigo, né? Porque, né? Fique de olho aí, né, Zé? Rodrigo, o que você acha? Tem que ficar ligado. Porque aí, Zé, o que a gente precisa... Por que tem que ser uma conversa com o psicólogo? Porque, às vezes, você vai falar umas coisas que você não vai saber exatamente de que lugar de dentro de você que está vindo. Tem isso também? Tem isso também. Vem do coração, vem do pulmão, vem... Eu trabalhei um tempo com um terapeuta, só fazendo um adendo, que ele falava muito sobre essa questão, né? Se você tem muita raiva, tem ligado ao pulmão, ou... Sim, tem uma abordagem psicológica, né? A psicossomática que entende isso, né? O significado das doenças associado aos órgãos internos, né? É uma abordagem também bem Mas usual. assim, Keila, me diz uma coisa. Existe muito aquela situação das pessoas falar que eu não concordo com o que um psicólogo fala, porque dentro da igreja, dentro da parte religiosa, é outra coisa. Isso para você influenciou muito, teve na hora da decisão, tomadas de decisões, foi complicado, tipo, você convencer a pessoa que não, o caminho é por aqui, faz assim, faz assado, ou misturava muito? Foi e ainda é, né, Oséias? Porque primeiro que eu tive que romper com a religiosidade, né? Isso. Que era tudo aquilo que eu tinha entendido errado sobre o que é Deus, o que é Jesus e o que é o Espírito Santo. Então, quando eu me tornei psicóloga, eu estava num momento de
tamanha incredulidade que eu achava que somente a ciência ou a minha razão era capaz de resolver os meus problemas. Sim. Então, era esse o pensamento que eu tinha. Estava totalmente sem estar conectada com Deus de nenhuma maneira. Eu fazia tudo que eu queria, porque eu já era independente, pagava minhas contas e eu tinha razão. Tá tudo certo. Então, estava tudo certo. E quem fosse meu amigo, que me obedecesse, fizesse o que eu queria, que estava tudo bem. Tudo beleza. Então, depois que eu casei, depois que eu me converti, que eu fui entender, de acordo com a Bíblia, qual que é o tipo de temperamento que Deus vai dar para cada filho dele, eu vi que o meu estava um pouco fora do que era esperado, meio fora do padrão. Então, eu precisei fazer esse processo de cura também, de cura de alma. Então, por mais que a psicologia, né, eu não vou dizer que a psicologia não vai te auxiliar, é óbvio que vai, porque eu sou psicóloga, então eu não vou falar mal da minha profissão. Sim. Ela vai te dar muito subsídio para você entender o que está refletindo nos teus comportamentos. Mas algumas questões que eu mesma precisei de cura não foi fazendo terapia. Não? Não. Foi na igreja? Foi na igreja. Coisa boa. Ainda mais com a pastora Leia, né, pastora Leia? Você tá ouvindo nós? Tô brincando. Foi os processos que eu vivi, claro, com a pastora Leia, com o pastor Itacir. Sim. Que inclusive estão convidados para vir aqui conversar conosco. Eles foram bem determinantes, né? Porque muito do discipulado que eu comecei, na verdade, com o pastor Itacir fazendo o discipulado, né? Então, eu tinha feridas de paternidade que eu já entendia pela lógica racional, que eu tinha sido abandonada, que eu tinha rejeição, que eu tinha busca de aceitação, que eu tinha inferioridade, baixa autoestima, agressividade. Eu sabia tudo isso, Zéias, quando eu me converti. Só que isso é o que o Freud, abençoado, deu o nome de conflito latente. Estava escondido. Você não sabia como achar. E eu não sabia como fazer o negócio deixar de existir. Né? Então, a cura da alma, que hoje eu sei que ela é totalmente possível, não é só por confessar uns aos outros. Né? E eu lembro, Zé, o dia que eu encontrei na Bíblia, está em Tiago, agora eu não lembro qual versículo, qual capítulo, mas eu sei que está em Tiago, que fala sobre a gente contar um para o outro o nosso pecado, que é a gente assumir, eu e você, nós confissão, quatro. Né? Confissão. Uhum. E que isso curava, eu entendi que a psicologia é isso. Você entende? Como certo. Aí, só que eu, claro que na posição também de Jesus, de Deus ou de pastor, por exemplo, você vai contar o teu pecado para não ser julgado. Né? Então, o psicólogo ele tem que ter essa postura. Vou te colocar numa saia justa aqui. Sabe que eu gosto. Na Igreja Católica usa-se muito a questão da confessar para o padre, né? Uhum. E podemos interpretar isso como uma psicologia ou não? Não deixa de ser, né, Zé? Porque a partir do momento que a pessoa ela abre o coração e fala aquilo que ela tem feito de errado, ela se livra da culpa. Tá. Mas e se ela não resolver o problema? Daí ela é uma mentirosa. Então tem a dica, pessoal. Entendeu? Então, não adianta confessar, tem que resolver. Porque você tem que confessar e deixar. Isso. É o que a Bíblia fala, né? É o que a Bíblia fala e é o que eu tento aplicar em alguns casos, quando é possível. Não recebe uns não de vez em quando, meio forte. Você é louca, sua crente. Nossa, louca. Totalmente. Sua crente doida. Muitos não. Então, Deus foi tão bom comigo, Zé, porque no início eu tinha aquele receio, né? Sim, de falar. Do tipo assim, meu Deus, eu vou falar que essa pessoa precisa de um milagre, precisa de Jesus, ela vai deixar de ser meu cliente e vai me pagando aí. Vai falar mal de mim na cidade, vai dizer que eu sou uma crente louca e vai me denunciar no CRP, né? Talvez capaz depois de hoje eu ser denunciado, mas amém, né? Dá nada. Dá nada. Então, da paz. Então, é nesse sentido, assim, que para você poder testificar a tua fé, então, a ciência, ela não... Depois que eu entendi quem é Jesus, eu separo os saberes, entendeu? Até aqui é o que a ciência fala e aqui é o Espírito Santo que vai ter que entrar e arrumar esse negócio, porque eu não sei o que te dizer. Certo. Tem situações, às vezes, que eu pego no consultório que realmente eu preciso ficar quieta. E as pessoas acham que é porque eu estou pensando numa solução. E eu só estou dando tempo para o Espírito Santo fazer algum milagre. E não tem como você dizer assim, viu, fulano, olha só, Zé, eu vi algumas coisas assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar um cafezinho lá fora do meu escritório, do meu consultório, para a gente bater um papo diferente. Não tem como fazer isso aí? Não. Fora da psicologia? Não. Não tem? Então, vocês têm algumas regras, têm que ser seguidas e tal. É até a parte da questão de não contar, né? Sobre exatamente. O segredo, né? O sigilo ético, né? Então, eu me considero, assim, depois
também não vou dizer para vocês que eu nunca errei, né? Porque daí eu estaria me vangloriando. Então, sim. no início da carreira, não no sentido de contar o que os clientes contam, mas no sentido assim, de tomar uma atitude precipitada, de levar uma informação para um familiar que aquela pessoa não estava preparada para receber. Como eu faço muito ponte com escola e família e criança, então, às vezes, eu já entendia onde que estava o problema e eu era muito ansiosa no falar, e daí eu expunha, às vezes, uma situação que não era o momento. Então, esse processo de você entender a época certa de falar, eu fui lapidada depois que eu me converti. Caramba. Foi depois que eu me converti, porque antes... Tá, deixa eu só fazer um adendo aqui. A questão da conversão. Uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é ser convertida, né? Entender que o processo é aquilo lá. Essa conversão que você fala... É o dia que você aceitou ou quando você entendeu? Não, tudo que eu venho entendendo. Tudo? Tá. Porque você só descer as águas, se batizar e não mudar a tua moral, o teu caráter, o teu comportamento, não mudou nada. Não, né? Na minha opinião. Não é conversão, entendeu? Depois você me paga, faz uma consulta. Então, o processo de você colocar o teu corpo, a tua mente, o teu espírito para ser moldado por Deus é diferente de você dizer que você frequenta uma igreja. Frequentador e a pessoa que está lá dentro mesmo fazendo acontecer. E assumir essa parte humana, né, Osés? Porque a humanidade que Cristo veio para a Terra com esse propósito também, que era para provar através da humanidade dele, da parte humana, que qualquer outro homem que fosse humano poderia controlar tudo que ele controlou e fazer coisas maiores do que ele fez. Então, tem muitas vezes que eu me deparo com situações que realmente não tem nada que a psicologia possa fazer. Né? Um estupro de vulnerável, por exemplo, uma denúncia de molestação, um laudo atestando se essa criança foi ou não abusada sexualmente por um pai, por exemplo, né? Ou até situações mais que hoje eu considero que não que são mais leves, mas que eu já estou com mais prática, né? Violência doméstica, traição, adultério, mentira, né? Você atender várias situações assim de... E já teve aquele momento que você olhou na cara da pessoa e disse, você está mentindo, nunca chegou a falar assim, tipo, não deu vontade de dizer, cara, mentiu, mentiroso. Nunca não, deu. Vontade dá, né? Dá, né? Dá. Mas eu não posso expor a minha opinião pessoal, né? Certo. Mas sim, tem momentos que a gente vê que, principalmente quando é terapia baseada em relacionamento, né? Essa coisa de você querer casar ou estar casado e estar com algum problema. Hoje, assim, você se considera uma pessoa de sucesso em Ouro e Capinzal, região? Eu até acredito que você tem pessoas que estão nos assistindo agora que são daqui de Ervaldo Oeste, que são tuas pacientes, enfim, né? Eu teve um dia que tu veio fazer uma palestra aqui para as mulheres e tal. Então, você se considera uma pessoa de sucesso na tua área hoje ou não? Olha, Zéias, eu me considero uma pessoa bem resolvida nessa coisa do sucesso. Eu já tive muita ansiedade por sucesso, porque o sucesso para mim no início era quando que eu vou encher minha agenda. Então, esse era o meu parâmetro, entendeu? Sim. Porque no início da minha carreira, eu passava as tardes no meu consultório, às vezes eu tinha 2 clientes, e eu passava lá, porque uma professora minha, foi, eu acho que uma das poucas coisas que eu aprendi naqueles cursos que eu fiz tanto, porque depois que você se converte, você vê que quase tudo que você aprendeu na universidade não se aproveita, né? Mas, enfim. Uma das coisas que eu aprendi das minhas disciplinas da pós foi que, mesmo que eu não tivesse cliente, eu tinha que estar onde eu era para eu estar. Sim. Então, eu não tinha cliente, mas eu estava no meu consultório. E aí, precisei passar por mais um sacrifício, que eu tenho esse emprego fixo que me dá 2, mas se eu quero ter um salário de 5, eu tenho que fazer isso ali que você estava falando antes. Então, como é que eu vou ter o meu salário de 5? Então, eu ficava me preparando. As pessoas começavam a chegar no meu consultório achando que eu, né? Porque eu estava lá. Então, e na época eu tinha um consultório que era numa casa, era na calçada da rua. Então, eu sempre estava por ali. E foi assim, Zé, então, olha o marketing meu da época, né? Naquela época não tinha tudo que tem hoje de possibilidades. E eu ficava, às vezes, na frente, assim, e conversava com as pessoas. E eu fiz, na época, também, muito trabalho voluntário. O que tu imaginar de trabalho voluntário em Capinzal e Ouro, eu fiz. Escola, hospital, rede feminina, Cialar, o que tinha de coisa. A tua marca. Tu foi lá fazer acontecer. Eu fiz muito trabalho voluntário. Muito trabalho voluntário. Então, hoje, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque hoje eu tenho a condição de dizer, eu não consigo mais, 8 horas da noite é meu último horário, então eu vou colocar o teu nome para a próxima vez, quando vagar o horário, eu te chamo.
Então, eu tenho uma frase que eu gravei ela e gosto de falar bastante sobre ela, que é assim, muitas vezes a pessoa está esperando algo grande, né? Deus está preparando algo grande, Deus está preparando algo grande e fica lá com o bracinho cruzado. E na verdade não, Deus está te preparando para algo grande. Então muitas vezes se preparar para o algo grande é isso aqui, é estar lá no hospital se doando, é estar na rua falando, é estar conversando com pessoas, é estar interagindo com as pessoas e falando do que você tem de melhor, né? Então as pessoas acham que não, tá lá tudo preparadinho, só vou esperar que vai chegar o momento certo, que vai cair no meu colo e vai dar tudo certo. Não funciona assim, gente. Não funciona. Se você é esse tipo de pessoa que está esperando o algo grande chegar, abandone. Faça todos os dias se aperfeiçoe mais, trabalhe mais, faça as coisas acontecer mais, que o teu algo grande está pronto. Deus está preparando você para ter esse algo grande. É isso que a gente tem que pensar, né? Porque muitas pessoas ficam nessa função. Eu vou esperar vir. Daí, tipo, eu quero meu consultório topzão lá na beira da praia, e daí, tipo, da meio-dia até as 5 eu trabalho, depois não trabalho mais, e é mais ou menos isso. E não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Ó, a carreira, eu acredito que, assim, Zé, qualquer profissão tem as suas dificuldades, né? Tudo. Mas a psicologia, eu gosto sempre de frisar. Não é todo mundo ainda que vai no psicólogo, porque ainda as pessoas acreditam que é para louco, que não precisa, porque isso aí eu resolvo. Qual a diferença de psicólogo e psiquiatra? A diferença mais básica é que o psiquiatra é alguém que fez medicina. Ele já é um médico. Esse profissional, ele é médico, né? Primeiro de tudo, ele faz medicina e ele faz uma outra formação em psiquiatria, que é para entender de saúde mental. E ele medica. Então, é outra atuação. Outra realidade. É outra parte da personalidade que trata, né? E o psicólogo trata apenas de personalidade. Não pode dar remédio. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui para dizer para as pessoas que vão ao psicólogo, que dá floral, que dá chazinho, que dá receita, que dá indicação de chá da tia, da nona, não pode. Não pode. Psicólogo Quem não... que dá esses chazinhos? É o naturopata ou o médico? Nem o médico também não pode, porque não tá na formação dele, eu acho que não é essa, né? Nessa parte, os não vou saber te dizer, mas a homeopatia tem um médico especialista lá, o homeopata, que ele que é o responsável, né? Mas o psicólogo... é uma misturança, né? Tipo, vamos lá tomar chazinho, toma chá de camomila, chá não sei do que, e não funciona nada. Não, dependendo do caso, né? Mas é que o psicólogo não pode se meter nessa parte, né? Então, não tem nada a ver com o uso do medicamento, né? Medicamento é o psiquiatra. Tá, entendi. Viu, pessoal? Uma aula aí que quer se formar na psicologia, tá aí uma aula, tá? Então, assim, o que é hoje a psicologia te ajuda no dia a dia? Vamos esquecer teu consultório, agora falar da Keila, pessoa... O que a psicologia mais me deu subsídio foi depois que eu me tornei mãe. Porque quando eu fui para... Inclusive, deve estar nos assistindo aquela mocinha. Tá por aí, dá um oizinho para nós. Depois, antes de eu me tornar mãe, eu comecei a estudar, né? Eu fiz alguns cursos, aí eu fiz mais uma formação de disciplina positiva com a Jane Nelson, que é uma psicóloga americana que esteve no Brasil naquele ano. E o Fábio, inclusive, foi comigo lá para São Paulo. A Cecília tinha 8 meses, né? E ali eu sempre gostei muito, Zé, assim, ó. Eu sempre, desde quando eu trabalhei em Oswaldo Oeste, fazia faxina na casa de uma senhorinha, que inclusive eu teria que visitar ela, porque ela deve ter 90 anos. Eu sempre, até quando eu fazia faxina, essa pessoa... Você tem que fazer um mês de romaria para passar em todo mundo que me ajudou, misericórdia. Ela me pedia assim, eu quero que você limpe o teto do banheiro. Eu limpava o teto, o box, o chão e o armarinho por dentro. Porque eu sempre tive isso em mente. Isso foi a minha mãe que me ensinou. Fazer o melhor. Faça o teu melhor, entendeu? Nem que você vá ser... Independente do que você seja, faça o teu melhor. Então, quando eu me tornei psicóloga ali, logo depois que a situação financeira melhorou, eu sempre falei para o Fábio, eu nunca vou ficar 1 ano sem fazer um curso, uma especialização, uma atualização teórica. Me atualizar. Então, aí, o que a psicologia mais foi um diferencial para mim foi quando eu fui estudar o crescimento de cérebro, o crescimento da emoção e a criação com apego. Tá, me diz uma coisa, Keila, nesse caso aí, só voltando um pouquinho à parte prática, enfim, a questão das crianças que têm problema com autismo, né?
que eu vejo que está em alta, né? Muita gente está aparecendo. O que pode acontecer? Tipo, genético? Na verdade, Oséias, assim, a ciência ainda não discerniu totalmente qual que é a causa, vamos dizer assim. É um transtorno do psicodesenvolvimento da criança. Então, é um transtorno psicológico e neurológico que se apresenta na infância, durante o crescimento da criança. E tem 4 níveis, basicamente, né? Então, hoje a gente já sabe que tem estudos já trazendo aí uma outra nomenclatura, que é o espectro autista, espectro né? Para poder definir quais que são os tratamentos. Mas hoje, sim, eu tenho alguns casos, Tu trata algum já? Eu tratei já alguns casos, assim. Nesse momento eu não estou com nenhum no consultório. Mas é um caso bem difícil de diagnóstico, não dá de ser um profissional sozinho, não dá de ser só psicólogo. Tem que ter o pediatra, geralmente é o que mais pega, né? Porque ele se apresenta ali por volta de 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos da criança. Eu tenho meu sobrinho que é por volta de 1 ano e meio. Mas é um amor. É nessa faixa etária que aparece, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, que vai desde psicólogo até neurologista, terapeuta ocupacional, físio, às vezes, fono, porque tem alguns atrasos na fala. Então, é um dos diagnósticos mais difíceis, assim, de você fechar em consultório. Eu, geralmente, quando eu pego, assim, que eu entendo que pode ser um autismo, eu encaminho diretamente para os profissionais que eu sei que são mais respaldados do que eu. E eu fico mais com a parte familiar, Oséias, que é preparar a família para aceitar essa criança que tem o diagnóstico, porque o pai e a mãe, eles sofrem muito quando eles entendem que o filho deles vem com esse diagnóstico. Porque você se preparou para ter uma outra expectativa, entende? Então, o pai e a mãe passam por um luto, é bem difícil. É bem difícil, não é fácil. Mas não deixa de ser teu filho, é uma criança com outras características, vai dar outros resultados, vai ter outras habilidades, mas é o teu filho. Né? Legal, mas sabendo porque eu tenho um sobrinho, né, que ele é autista, mas é um amor. Cara do céu, nós estávamos no final de semana, ele vem, ele puxa, ele pega na minha barba, e vem lá e vão brincar, tipo, ele só não fala, mas ele, sabe, procura para ficar brincando e se alegrando. E fica no mundinho dele, assim, sabe? Essa é uma muito característica. Gostoso. Mas como se diz, né? Tem que tratar o pai e a mãe para também se entender esse processo, né? E na igreja, a Keila ministra, que vai lá e canta, prega, saracoteia. Não, brincadeira. E daí, quase isso, né, Zé? Como que tá essa Keila lá? Estamos se preparando para esse momento. Então, desde que eu entrei na Recomeçar, né? A gente começou aí um processo de ser lapidado, né? Primeiro pelo pastor e pela pastora, porque o Espírito Santo faz um processo, mas os nossos pastores são responsáveis também por tudo que a gente vai conhecendo de Deus através da vida deles. Sim. A psicologia, ela me ajuda bastante em algumas questões, mas ela não é o principal. Então, das minhas funções que hoje eu e o Fábio temos na igreja, hoje a gente tem O que vocês fazem na igreja hoje? A gente tem um presbitério, né? Presbitério. Que a gente... É um nome... É uma função eclesiástica, né, Oséias, assim. Então, a gente está disponível ali para algumas funções do que o pastor e a pastora organizam dentro do corpo da igreja, né? Então, a noiva de Cristo é a igreja, e dentro da igreja tem os seus membros, e os membros têm que ter as suas atividades e dar os seus frutos. Sim. Então, tem uns 3 anos para cá que eu tenho pedido muito para Deus que eu gostaria de trabalhar para Ele, né? Maravilha. Eu gostaria de trabalhar para Deus, e aí o jeito de você trabalhar para Deus é você poder falar de Jesus para pessoas e levar as pessoas ao batismo, ao arrependimento, a congregar, a entender quem é Deus e poder se livrar aí de qualquer tipo de vício ou maldição, enfim, o que quer que tenha naquela família, né? Então, hoje eu já entendo que o meu chamado hoje dentro do corpo de Cristo é de evangelismo. Eu tenho essa facilidade. Não é com todo mundo, porque a pessoa ela também tem que estar aberta, né? Para poder receber. Tem pessoas que elas já te olham com o olho, te dão aquela olhadinha assim, lá vem. Sim. Lá vem. Mas hoje eu acredito que o meu chamado é evangelístico, né?
que é poder falar de Jesus para as pessoas. Tem dado certo, porque algumas pessoas têm aceitado e têm se movido em torno dessa direção, que é fazer o que Jesus gostaria que fizesse. Então, a gente está buscando isso, crescer mais nos dons espirituais, né, Zé? Que essa é a parte difícil de você ser crente, né? Porque você aceitar Jesus e não mudar nada na tua vida, daí não tem alguma coisa que não tem transformação. Então, os dons do Espírito, que é tudo aquilo lá que está escrito na Bíblia, né? Paciência, compaixão, tudo aqueles... A longanimidade, né? Que é um nível acima da paciência. A paciência já não é fácil de encontrar, né, irmã? O Fábio está aqui atrás, pessoal, vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui falando sobre paciência, né? Ele é um cara bem paciente. O Fábio ele já está no nível da longanimidade, né? Porque para ele casar comigo e estar comigo é porque ele já está no nível acima da paciência. Acima da paciência, já pensou? Me diz uma coisa, Fábio, o pessoal está fazendo pergunta aí. Pessoal, façam perguntas aí no Instagram, ajuda aí, tá? Para nós tirar o máximo da nossa querida Keila aí, tá bom? Outra coisa, pessoal, vamos lá, já acompanha a nossa página, nosso canal lá opa, me fugiu, do YouTube. É tanta informação, gente, que a gente acaba se perdendo. Vai lá no YouTube, Liberdade FM 98.1, segue lá agora, que sempre tem informações na terça-feira, todas as terças-feiras, às 20 horas, estarei aqui, se Deus quiser e permitir, para contribuir, compartilhar e falar com o pessoal aí, trazer convidados, né? A nossa ideia é trazer pessoas com esse tipo de informação. Isso que aí. Aqui tem pessoas que com certeza estão ouvindo e ouviram a tua história. Só não ouvir a tua história já, opa, peraí, eu também passei por essa situação, vou insistir, vou persistir, vou correr atrás dos meus sonhos. Então, é para isso que nós trazemos pessoas aqui para conversar. Semana passada nós tivemos o prefeito, semana atrasada tivemos o pastor Paulinho. Então, a gente sempre tem trazido pessoas aqui para contar um pouquinho da história, dar uma motivada na galera. Isso é bacana, né? Tem ali, Fábio, alguma coisa? Nada, pessoal? Vamos metendo pergunta aí, tá bom? Keila, mas me diz uma coisa. Hoje, você já conseguiu realizar alguns sonhos? Como que tá, Keila? A gente está em processo, né? Desde que nós casamos, assim, um dos principais sonhos que nós tínhamos era ter filho, né? Então, assim, a gente já tem a Cecília. Tem uma moçona. A gente quer ter mais um. Acredito que ano que vem nós vamos sair dessa marca de 1 para 2. Né? E sonhos, assim... te digo assim, ó, Zé, o meu principal sonho era ter uma casa. Sabe? Porque até isso era um trauma que ficou no passado, mas é bom a gente ver as promessas de Deus se confirmando. Meu pai era carpinteiro e ele construiu várias casas para todo mundo, mas nós nunca tínhamos casa. Então, onde ele ia para construir as casas era onde nós morávamos, tipo assim, nos galpões, nas garagens das casas, nas fazendas que ele ia para construir as canchas de laço e coisa, né? Ali em Campos Novos tem muito isso ainda até hoje. Então, nós morávamos sempre de favor na casa do dono de algum lugar. Nós nunca tivemos casa própria, tipo, não, essa aqui é a minha casa própria. Sempre moramos de favor, a vida inteira, eu e minha mãe. E aí, quando eu casei, eu falei para o Fábio, não, o Fábio já tinha casa, né? Também não casei tão mal, né, Zé? Veja bem, né? O Fábio já tinha casa, já tinha, né? O Fábio... E olha, era lá mesmo, onde vocês têm a casa? Lá onde a gente tem. Que lugar, hein? E aí hoje a gente já tem, né? Já tem 2 anos, né, amor, que a gente tem a nossa casa nova. Então, materialmente, assim, financeiramente falando, eu acredito que eu estou bem, entendeu? Sim. Legal. Não... Uma viagem? Uma viagem, né? Uma viagem, sim. Umas viagenzinhas, assim, a gente sempre cogita, né? Mas... eu não tenho grandes, maiores sonhos, assim, né? Eu acho que só mais ter um filho mesmo e continuar, perseverar nesse caminho, né? Eu acredito que Deus tem grandes planos para a igreja recomeçar do Ouro e de Joaçaba, né, Zé? Eu estava olhando, o pastor Paulo já mandou uma mensagem. Grande Keila, ótima profissional de caráter e temente a Deus. Parabéns pelo lindo trabalho que está fazendo nessa geração. Falando em geração, Keila, hoje nós vivemos um momento, né? Já falei várias vezes, vou repetir de novo, mas enfim, as pessoas querem tudo para ontem, mas temos uma coisa que é um diferencial, que a geração hoje não está preparada para aceitar o não, para aceitar talvez não vou poder fazer agora, não tenho dinheiro para fazer isso, meu filho, dá uma calmadinha. Como que está sendo para você
quando chega essas pessoas, provavelmente chega aquela mãe lá frustrada com o filho lá, que é um marmanjo barbado, tá sentado lá dentro de casa, e chega lá, ok, ela me dá uma mão, o que você faz? Tem de todas as idades, tá, Zéias? Tem crianças de 8 anos que já não obedecem mais e não sabem. 8 anos já, meu Deus, 8 anos eu comia terra e apanhava da minha mãe, era o que eu fazia. É assim, né? Então tem a questão do né? Hoje a coisa do uso das palavras, inclusive, está difícil com os filhos, né? Com essa história de tudo que a gente acompanha, que existe nas grandes mídias, né? Então tem crianças já de 8 anos que elas se sentem violadas no direito da individualidade delas quando o pai e a mãe não fazem o que elas querem imediatamente ao desejo delas. Né? Então eu pego o caso... Mas isso não é muito do pai e da mãe, será? É, totalmente. É. Totalmente. O que você, por exemplo, poderia deixar uma dica agora para aquele pai e aquela mãe que tem esse filho que está com esse probleminha, que está assistindo ali, que ele não precisa falar o nome, mas que dica você dá? Primeiro, né, Zé, que é a construção de regras e de limites é que constrói o caráter e o ego das crianças. Hoje tem alguma ferramenta que daria para entregar? Por exemplo, assim, ó, uma ferramenta que... Como eu vou acompanhar meu filho? Qual que seria como que eu poderia entender... Qual seria o alerta que ele poderia me dar em tal função? Por exemplo, me olhou com cara feia, será que já não está na hora de dar uma olhadinha? É que para cada idade, os EIAs tem uns comportamentos assim, chave, sabe? Então, crianças, por exemplo, até... Eu só sabia levar cintada da minha mãe. Até 8 anos de idade, a criança ela vai ser irritada ou brava. É aquela criança que vai dar problema com regra, com limite, vai dar problema na escola. Então, toda a irritabilidade, todo comportamento que é exagerado até 8 anos, 7 anos, está relacionado à ausência de algum dos membros da família. Ou, às vezes, até tem a família, mas aquele membro não é atuante. Entende? Então, às vezes, é muito mais emocional, assim, uma carência... uma falta de afetividade, ou às vezes um excesso de rigidez, entendeu? Um exemplo, muito celular. Pessoas que amam o celular, que a gente conhece várias pessoas, né? Que, o tempo que está ali, em vez de estar ali conversando com o filho e tal, está lá no celular, ou... você acha que nesse momento, nessa geração, como diz o pastor Paulinho, nessa geração, isso influencia muito hoje? Totalmente. Porque as crianças estão vivendo, as crianças e os adolescentes eles estão vivendo no mundo da ficção, no mundo das telas, uma realidade que eles tinham que viver com as pessoas. Sim. Então, assim, eu pego o caso no consultório, por exemplo, que o filho está no quarto e manda o WhatsApp para a mãe levar comida no quarto. Eles se comunicam pelo WhatsApp. Que mundo, gente, não podemos fazer isso. Entende? Jamais. Então, assim, o diálogo e a comunicação, o pai e a mãe, eles jamais, em hipótese alguma, eles têm que perder o lugar por causa da tecnologia. Então, crianças até 12 anos, quando as famílias me perguntam, mas com quantos anos que nós podemos dar celular? É uma orientação da Organização Mundial da Saúde, antes dos 12 anos não dá. Keila, mas a tua filha não usa o celular? Claro que usa, mas é o meu celular e é 20 minutos por dia. Cuidando. E eu estou junto. Olho no gato. E quando eu não estou junto, o pai dela está junto. Me acompanhando. E a gente acompanha. Ou então a gente coloca lá na TV mas e aqui assiste nós já junto. jogamos a responsabilidade para a criança, certo? Mas e aquele pai e aquela mãe que ficam no celular? Esquece o filho. Daí esse não caso. Tem como cobrar, né? Aí esse caso que eu te falei. Aí Jesus tem que entrar na vida dessa pessoa. Vai executar ainda. Porque daí vai fazer o quê? Né? Já é Vai pra igreja, então, você já é comprovado, né, Zé, que os filhos imitam os pais. Tudo duplica, né? É tudo um processo de imitação. Então, não tem. O que eu vejo, assim, a gente conversa com muitas pessoas e eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas, né, que querem vagas para trabalhar. E daí você vê que as pessoas elas estão no mundo da lua, tipo assim, não sabe. Eu tive um dia que nós tivemos, acho que 8 ou 10 entrevistas. Dessas 8 ou 10 pessoas ali, 3 pessoas me disseram, não sei o que eu vim fazer aqui. Tipo, uma coisa assim, sabe, que estão meio fora do ar, sei lá. Elas estão presas no mundo de Nárnia, sei lá. No mundo imaginário. Algumas no mundo imaginário, outras é porque não entenderam realmente nem por que chegaram até ali. Não tem direção, não tem propósito, né? Não tem essa questão de nem ter ansiedade, nem ter preocupação. Então, assim, a ansiedade é um outro processo, às vezes, que as pessoas demonizam, porque a pessoa é ansiosa. Mas, dependendo do nível da ansiedade da pessoa, é o gás que a pessoa precisa para poder planejar a vida dela. Porque uma pessoa, quando ela está apática, que, tipo, ela não planeja nem onde que ela vai passar o Réveillon, por exemplo,
né? Do tipo, vou jantar na casa do Zéias, né, Zé? Opa! A Raquel tá preparando os outros. Da Raquel. Então, assim, se você não cogita nem o que você vai fazer no dia da manhã, o que dirá, então, que você vai contribuir para o PIB do Brasil? Não tem. Então, assim, a motivação hoje, ela não pode estar fora da pessoa. Sim. E a motivação também não pode estar relacionada a sentimento. Porque senão, o dia que eu estou triste, daí eu não vou trabalhar. Mas hoje acontece muito, né? Mas é o que eu falo com meus adolescentes quando atendo. Se Deus já colocou dentro de você um cérebro intelectual e um cérebro emocional para você tomar decisão baseada pela razão, por que você se comporta como um macaco? Usando só o cérebro primitivo para, eu só vou fazer se me sentir feliz. Aquela emoção momentânea. Aquela coisa de buscar a satisfação imediata e por causa do prazer. Não vai rolar, né? Mudou muita coisa, né? Nossa, eu tava conversando esses dias, sentei com o pai e a mãe lá, ele tava batendo papo, né, cara? Poxa, e, né, como é que era antigamente, a época da igreja, né? Nós dormíamos embaixo de banco e tal, e tinha que ser aqui, ó. Eu me lembro que eu vi o porteiro da igreja, chegava lá e se tivesse fazendo bagunça, ele dava um beliscão, porque o pai tava lá sentado lá na frente e fazia isso aí, falava ainda pro porteiro, ó, parabéns. Então hoje deu uma mudada, tipo, é tudo meio que mimimi, vitimismo, ai, não posso isso, não posso aquilo. Eu acho que para quem trabalha numa área que nem você trabalha, é complicado, hein? Porque daí vai ter situações, às vezes, assim como eu pego aqueles pais que são totalmente negligentes, entende? Que a criança não tem rotina, não tem horário. Tem crianças com 4 anos de idade que tem o celular de uso exclusivo da criança. Meu Deus. Tipo, eu troquei meu celular daí para ele parar de pedir o meu, peguei e dei esse velho para ele. E esquece que a criança... E daí a criança acessa o YouTube, entendeu? Com 4 anos. Então, assim, o efeito disso no cérebro, hoje já tem estudos relacionando 4 horas diárias do uso do celular em crianças até 7 anos equivale a uma pedra de crack. É o mesmo efeito no cérebro. O mesmo efeito. Eu tenho até no meu, também, né? eu tenho até no meu Instagram um videozinho que eu postei esses tempos sobre um processo de desintoxicação, que não foi no Brasil, foi fora, de uma família que teve que desintoxicar um bebê do celular e as crises que a criança tinha. E daí as pessoas filmaram para fazer parte de um estudo. Né? A criança se batendo no chão e batendo a cabeça no chão por causa da sensação mesmo de abstinência que dá, da falta do uso do celular. Então, é uma coisa bem preocupante. Então, crianças, pelo menos até os 8 anos de idade, é no máximo 30 minutos por dia. É no máximo. Ponto. Aí, em outra ponta, tem aqueles pais aí que são muito rígidos, entendeu? Sim. Daí o filho já tem 14 anos, não tem o celular nem com o WhatsApp, sabe? Nada, e tipo... Quando pede para sair, tem que levar alguém junto. Entende? Daí também nós criamos um outro problema, porque daí, assim, com 14 anos não sabe decidir nada sozinho. Daí você também não está passando para o teu filho uma confiança nenhuma, né? Do tipo, não confio em você para nada, nem para ter um celular com WhatsApp. Sim. Então, os exageros também a gente tem que... Mas eu também não sou do tipo, assim, que eu sou a favor de um adolescente de 14 anos ter um celular para que ele possa levar para o quarto e dormir com o celular. Por causa que, gente, é terrível as coisas que eles fazem depois que os pais dormem. Eles acessam pornografia, eles ficam em jogos extremamente violentos. Então, hoje a gente já tem estudos relacionando o uso dos videogames, o uso de jogos desses que se reúnem em salas de jogos, né? Então, não tem vários nomes de jogos, né? Mas o que acontece? Tem uma glândula na nossa cabeça que ela é regulada por causa do claro e por causa do escuro. E como o adolescente não descansa o cérebro, ele produz excesso de cortisol. E esse excesso de cortisol está relacionado a várias doenças, inclusive a infertilidade na vida adulta. Então, tu imagine, uma coisa que, né, às vezes eu tenho que fazer um trabalho com as mães de psicoeducação, que é do tipo, a senhora sabia que os espermatozoides do seu filho podem ser prejudicados pelo uso da internet? Daí tem que explicar. Daí eu tenho que explicar o beabá mesmo. Porque, às vezes, as mãezinhas, as coitadinhas, elas não sabem, às vezes.
Elas não sabem. É para elas tudo certo. Às vezes as mães me dizem assim, mas pelo menos ele está dentro de casa, no quarto, não está fazendo nada errado. Tá virado no tedel. Mas, entendeu? Teu filho está lá se viciando num monte de hormônio ruim pro corpo dele e não está interagindo. Um menino de 14 anos, o que ele tem que estar fazendo? No mínimo, junto com mais 3 meninos de 14 anos, tentando... Jogando bets. Fazendo alguma coisa que Quem sabe jogar bulica, bets? Quem tem essa... Meu Deus, esse povo não sabe. Esse dia eu falando com a minha filha, olha, sabe o que é isso? Uma bolinha de gude, né? Você quer uma bulica pra jogar. Ninguém mais sabe o que é uma bulica, jogar um bets. Tu pegou essa fase, Rodrigo, você não pegou essa fase do bets? Aquele que você fica lá numa ponta, outro daqui, joga a bolinha, tem que derrubar a casinha do outro. Peteca. Quantos tem, Rodrigo? Vixe, Maria. Meu Deus, não, eu tô com 38, né? Olha só, meu que Deus, situação né? que nós Que chegamos. vergonha agora do Rodrigo. Que situação que nós chegamos agora. Tá, mas assim, Keila, esse assunto é um assunto que, com certeza, se nós entrar, ele vai longe, né? Vai. Então, pessoal, se você se encaixa no perfil que a Keila acabou de passar, segue o Instagram dela, chama no direct, marca uma consulta e conversa com ela. Não é uma conversa de brincadeira, a gente está falando uma coisa aqui muito séria. Existem estudos, comprovações, existem muitas coisas que as pessoas elas não se atentam. A questão da desinformação hoje é muito maior do que a informação. As pessoas elas não vão buscar, elas não estão nem aí para nada. Então, o que acontece? Chama a Keila, conversa com ela, marca lá, agenda uma consulta, né? E eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado com algumas informações, né? Porque é muito interessante. Eu gosto de entrar e conversar esses assuntos. Eu me encaixo muito, sabe? Porque quando você conversa com as pessoas e você aprende sempre um pouco mais de alguma coisa, você consegue chegar na outra pessoa e se ela está passando por um momento difícil, você diz, pois tem tal coisa que você pode mudar. Né? Uma das situações foi dentro da igreja Recomeçar, que lá eu aprendi que existe o mundo espiritual. Eu nunca tinha aprendido que existia um mundo espiritual. Lá Recomeçar eu aprendi. Então, até inclusive vou convidar o pastor Tassir daqui uns dias para vir aqui, para falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas elas criam aquela mentalidade que não, é só assim tá certo e eu vou pro céu. Talvez vai, né? Tá tudo certo. Enfim, é a fé da pessoa, né? Mas eu não sabia. 30 e poucos anos numa denominação, nunca soube que existia isso aí, né? Hoje eu sei. Então, heranças espirituais, que é o que você falou, né? Heranças dos pais e tal, que fica, a gente também aprendeu. Então, muitas vezes a gente tem que estar buscando conhecimento e existe também aquela situação que você vai ter dúvidas. Se tem dúvidas, é tranquilo, é normal, faz parte do processo você ter dúvidas. O que você não pode ter é a dúvida e esquecer de tirar para ver se está certo, está errado, tirar a conclusão certa, né? Então tem as pessoas preparadas, aquela tem muito conhecimento de causa. E na criação de filhos, Oséias, desde que a Cecília nasceu, eu nunca parei de buscar informação. Por causa que nós não podemos acreditar que o jeito que nossos pais nos educaram é um jeito que vai dar de fazer com essa geração que está aqui. Porque alguma coisa vai passar desapercebida. Primeiro, que hoje o olhar dos pais não intimida mais os filhos. Não, antigamente, meu Deus, entendeu? Eu me lembro, uma vez eu passei no meio, o pai estava conversando, tava batendo um papo, e eu passei no meio, cara, o pai só me deu aquela olhada assim, na hora, eu não sabia onde me jogar, sabe? Só aquela olhadinha assim, aquela olhada que foi junto no caminho, assim. Aquele olhar de reprovação. Até agora me lembro. Mas pai, hoje beijão, não... te amo, mãe, te amo, tá? Aprendi, agradeço muito a vocês por tudo que vocês me ensinaram para me tornar o que eu sou hoje. Muito obrigado, é graças a vocês que eu sou essa pessoa hoje. Mas os nossos filhos hoje, a gente não vai conseguir impor esse mesmo respeito só com o olhar. Mas não consegue, será? Devagar. Vai ter que ter a combinação, né, Zé? Do olhar... Seu pai e a mãe, que nem eu e a Raquel, já combina nessa coisa aí. No olhar, assim, a Aninha já, coitadinha, ela só dá uma negaciada. A gente nunca precisou brigar. Mas vocês têm diálogo também, né? Não tem o extremo, diálogo. né? O pior é quando é o extremo, né? Porque tem que ter a combinação das duas coisas. E assim, quando nós já estamos quase terminando, o papo está tão bom, né? Que a gente vai, a hora passa. Keila, nesse mundo que a gente vive, qual é a dica que você deixa para as mães que nesse momento tem algum problema ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o vizinho? Para a mãe, aquela mãe que precisa dar uma moldada na visão dela para ter uma família melhor, para ter um ambiente melhor.
Qual que é a dica que você dá para ela agora? Para aquelas mães que ainda estão... Mãe para mãe. De mãe para mãe, assim, as mães que estão gestacionando, né, que os bebês ainda não nasceram. Busque informação. Então, hoje a gente já sabe os processos, por exemplo, relacionado à estrogestação, que é o processo que a criança nasce, termina de se gerar fora do útero, e o desligamento da alma da mãe com a alma do bebê. Então, tanto quando eu faço no consultório os pré-natal psicológico das mães que me procuram, a gente fica vários meses só nessa pauta. O que você precisa perdoar da mãe que você teve, porque aí o processo não é mais só emocional, ele é também espiritual, que é o que você recebeu dos teus ancestrais pela figura materna, e como que, se você não elaborar isso, você vai transferir para o teu filho. Então, só isso, Zé, se uma mãe ela consegue entender esses processos, ela já começa muitos degraus na frente de uma mãe que... Não que a outra mãe não vá dar conta, ela vai dar conta também, mas ela vai sofrer um pouco mais. E aí o puerpério vai ser um pouco mais intenso, vai ter um baby blues mais intenso, que é um processo psicológico lá que as puerpérias passam. Para as mães de crianças até 8 anos, eu sempre dou essa dica. Esteja o máximo de tempo possível com a tua criança, porque você vai formar memórias que vão ser a base afetiva do resto da vida dos teus filhos. Então, não importa se você não deu presente, se você não tem dinheiro para levar no melhor restaurante, se você não pode levar para viajar, esteja presente. Porque a construção de memória que você faz até os 8 anos é o alicerce, é que nem você construir uma casa e botar umas vigas bem boas, sabe? Tipo, vai vir tudo quanto é tipo de tempestade e não vai cair aquela casa. Legal, hein? Nossa, que dica, galera! Até os 8 anos de idade. De 8 até 15 é a fase das transformações. Então, você tem que buscar atualização mesmo. Você tem que entender o que aquele silêncio quer dizer, o que aquela rebeldia quer dizer, como que eu me comunico. E você tem que entender do que eles entendem. Sim. Então, não tem como... Falar a mesma língua. Falar a mesma linguagem. Falar a mesma linguagem. Que loucura! Porque se você não conseguir entender o que é um Robocles, por exemplo... Eu não sabia, né? Minha filha. Você não vai conseguir acessar diálogo. Sim. E aí, aquilo que você não conseguir conversar dentro da tua casa, eles vão para a internet procurar, ou eles vão perguntar para os amiguinhos na escola. Então, hoje, os AEs, inclusive, nessa questão, já que a gente falou muito da parte de Deus e da recomeçar, falar de Deus e falar de sexo e falar de drogas teria que ser um assunto natural na mesa das famílias. Não é quando a criança erra que daí você vai lá e vai corrigir e vai dizer, está errado isso aí que você está fazendo, menina. Entende? Então, mas qual que é a idade? A idade que ele começou a apresentar as curiosidades dentro de uma linguagem que eles entendam e dentro dos princípios e valores que você já queira repassar. Então, nós temos a Cecília de 5 anos. A Cecília já sabe quais são as partes do corpo dela que ninguém pode tocar. É só o pai e a mãe. Ninguém pode tocar. Porque eu vou ensinar ela sobre pedofilia depois que ela já estiver abusada? Não. Eu tenho que prevenir. Então, eu não vou falar para ela, filha, a mãe está te ensinando isso, porque vai vir um cara e vai abusar de você. Não, porque daí eu estou ensinando ela a ter medo. Então, eu ensino ela a proteger o corpo dela, porque o corpo dela é um lugar sagrado, é templo do Espírito Santo. Então, tem várias coisas, né? É a linguagem, né, Zé? Que tu usa. Demanda tempo pra caramba. Meu Deus. Nossa. Viu, aquela, ela vai embora, viu? Só que são dicas importantíssimas e a gente precisa trazer, de vez em quando, trazer esses assuntos que... você pode me convidar, Zé, as outras vezes para pautas específicas, entendeu? Vamos começar a pautar, Keila. Vamos começar a pautar o negócio. Não, brincadeira. Pessoal, a ideia era trazer a Keila para apresentar ela, para contar um pouco da história dela, para motivar mães, pessoas, mulheres que estão tendo sonhos, estão parados seus sonhos. Ela aí provou que teve que viajar, teve que pagar o preço para ser o que é hoje. E tu tá se especializando, para nós concluir, tu tá se especializando em alguma coisa agora? Que área? Eu tenho mais uma formação que eu já estou inscrita, eu só tenho que ter tempo agora para fazer a formação, né, de uma plataforma online que eu comprei o curso, que é Educação Sexual para Bebês. Para bebês. Para bebês. É ensinar os pais, né, mas é um curso que eu quero montar daí, porque eu quero fazer um trabalho voluntário, tá, Zé? Também eu faço mais isso, né?
Eu sou presidente do CMDCA lá no município do Ouro, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, para o ano que vem, a gente tem planejado essas ações, e aí eu quero levar essa formação como Conselho de Direitos para as escolas e para as famílias. Que legal. Uhum. Que bacana. Vai ser bem legal. Tem que trazer para cá também essas informações aí. Falei com o prefeito, é legal trazer mais novidades, né, para o município, até para ajudar a nossa população. Galera, agora vai ficar só a mensagem da Keila. Ela vai deixar uma mensagem para todos nós aí de final de ano, de virada de ano. Keila, fica à vontade, que já estamos finalizando, nós temos 1 hora, o Rodrigo já fica bem louco aqui do nosso lado. Brincadeira, ele deixa nós falar à vontade. O Rodrigo tá... Quero agradecer, tá, Zé? Se você quiser me convidar outras vezes, a gente pode definir algumas pautas por idade, por temas, né? Eu acho interessante. Dá para nós fazer um momento só de questões relacionadas a casamento, porque aí dá meio... E aí o povo vai quebrar o celular daí, então... vai ficar louco lá. Eu queria te agradecer pela oportunidade e deixar uma mensagem, né? Não gosto muito dessa palavra motivacional, porque a motivação ela é passageira, né, Zé? Às vezes você vai ter que ter disciplina e foco mesmo. Não é uma coisa que todo ser humano consegue, mas a principal fonte da nossa motivação é o propósito original do qual a gente foi criado. Então, o que me garante todos os dias que eu me acorde, que eu tenha coragem e que eu confie em mim mesma, é saber que nós somos seres eternos, primeiro de tudo. Então, um dia o meu corpo vai voltar para a Terra, mas eu tenho uma alma e um espírito que vão ser eternos. E aí eu penso todos os dias, quando eu não estiver mais aqui em forma física, como que eu quero ser lembrado? Então, esse é uma construção de um legado, né? Que cada um de nós vai ter que deixar de alguma maneira, mas que a gente possa deixar sempre um pouco daquilo que Deus colocou dentro da gente quando Ele nos formou. E que nesse novo ano a gente não perca a esperança e a fé, né, Zé? Meu Deus, jamais. Porque vamos para cima, não tem outro jeito. Dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Keila, foi um prazer, tá? Ter você aqui conosco, o Fábio. É um momento para nós, assim, de muita alegria, saber que tem pessoas que quando você chama, elas vêm, né? Isso é muito bom. O Rodrigo, tem gente querendo vir, cara, mandando, quero participar desse troço aí, que negócio bom e tal. E todas pessoas que trazem conteúdos bacanas. E a gente, com essas respostas, né, entre aspas, de pessoas querendo vir sentar conosco, é sinal que a gente está no caminho certo. Né? A gente está mostrando que existem pessoas que querem ouvir isso, pessoas que querem estar a par de algumas coisas que possam fazer algum sentido na vida, né? E a gente está usando esse meio de comunicação, né? Graças à Liberdade FM, né, que tem aberto essa porta para nós. Esse podcast aí que está sendo bem visualizado, graças a Deus, as coisas estão fluindo de uma forma bem bacana. E não está sendo uma coisa assim, né, colocada goela abaixo, mas o pessoal está gostando. E eu quero agradecer, né, a tua presença e essa disponibilidade, né, essa vontade de vir aqui falar de outros assuntos. Com certeza nós vamos ter tempo para falar isso tudo. Eu vou programar o ano que vem para a gente fazer no mínimo uns 3, né, para a gente falar de assuntos e entrar naquela pauta e conversar. Mas o intuito mesmo é falar, contar a história, motivar as pessoas, falar que existe, né, uma solução, porque o que as pessoas hoje elas desistem muito fácil de tudo. Então, e igreja, vou fazer que igreja? Ir lá sentar, ficar ouvindo. Cara, vá na igreja. Não importa a denominação que você quiser ir, vá. Busque a Deus, busque algo que seja, que te faça sentido, né? Muitas vezes, o que faz sentido é beber, sei lá. Muitas vezes o que faz sentido é se drogar, sei lá. Mas isso aí faz sentido de verdade? A igreja, pelo menos, você vai sentir o prazer, a vontade, né, de estar ouvindo uma coisa que vai mudar a tua vida, que vai te dar uma direção. E muitas vezes lá você precisa ouvir a verdade, né? Lá você vai ouvir o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Inclusive, né, Zé, nessa história de buscar uma igreja para congregar, se você está numa igreja que não te confronta e você não precisa mudar nada, talvez não é o lugar certo. Então, uma igreja, ela precisa lapidar o teu caráter. Se você não for nenhuma vez confrontado, está errado. E como sempre, no final de cada podcast, eu convido o pessoal, né, a participar ou visitar a nossa igreja, a Recomeçar,
de Joaçaba. Hoje ainda estamos alugando a sala auditório lá do Hotel Joaçaba. Todos os domingos, às 18h30, estamos lá com o pastor Paulo, dirigindo todo o culto ali. E nesse final de ano, agora em específico, nós vamos ter o culto de sábado para domingo, porque nós temos a virada lá no Clube de Tiro. Você está convidado, você e sua família está convidado a participar da virada conosco. A partir das 20 horas, nós estaremos lá no Clube de Tiro. Vamos passar a virada lá. Está convidado, hein? A nossa virada vai ser uma virada bacana, porque a gente vai falar com pessoas, conversar a mesma ideia, falar de Jesus, falar de algo que para o ano 2023 com certeza pode fazer sentido. Muitas pessoas vão pular ondinha, muitas pessoas vão viajar na família, enfim, não importa. Vá buscar algo que faça sentido para a tua vida. Nós vamos estar lá o dia 31 para o dia 1º, nós vamos estar ali participando com a família, reunidos. E vai ser muito gostoso. Vocês também estão convidados, tá? Não sei se vão vir, mas estão convidados aí a vir passar conosco. Nós vamos ter uma ceia de frutas bem legal lá. Hã? Acho que nós vamos vir. Já estão convidados. Então venham participar conosco. Vai ser bem legal. Pessoal, então mais uma vez obrigado, Keila. Fabião, brigadão. Rodrigo, parceiraço. Quero deixar uma mensagem para você que nos segue, nos ouve. Não desista dos teus sonhos. Não desista. 2023 está entrando aí, estamos terminando o ano 2022, teve muitas coisas que mudaram, muitas vezes a decisão do teu futuro, a rota que você estava seguindo talvez mudou porque algumas coisas aconteceram, mas não desista do teu foco, da tua meta, do teu objetivo. 2023 está aí, a gente ficar parado reclamando não vai resolver nada, vamos para cima, vamos fazer a coisa acontecer. Independente de governo, independente de pessoas, independente de qualquer coisa, faça o que você tem para fazer e faça o melhor, tá bom? Você vai ser lembrado, como a Keila falou, você vai ser lembrado por que você vai deixar, o teu legado. Não é o que falaram de você, é o teu legado que vai ficar para as pessoas entenderem quem você é e seguirem você, tá bom? Meu muito obrigado, pessoal, aguardo vocês na terça-feira que vem no nosso próximo podcast. Pode falar! Uhul! Tchau, tchau! Muito bom.